vocês. Então esse aqui é o exemplo de uma tabela periódica que ela vem completamente com as informações resumidas. Tanto uma tabela que era o antigo Serginho, como uma tabela de vestibular, numa prova de Enem, se tiver a tabela periódica, ou a prova do IFE, as informações, elas são, não estão todas as informações da tabela periódica. Então vocês têm que aprender o lado obscuro da tabela, aquela que não aparece no vestibular. Então a minha intuição e meu desejo nessa aula é mostrar algo que vocês têm que saber que não aparece na tabela do vestibular, mas existe e essas informações são necessárias. Uma das informações que não aparece em muitas tabelas é a questão dos períodos. Pode até numerar, mas se você não saber que essa numeração se chama período, não vai adiantar em nada. Porque quando pergunta sobre algum elemento químico, ele pergunta sobre o período. Elemento químico do período tal, período 3, período 4, período 5. Então os períodos são 7 e eles são numerados, né? Aqui na vertical. Então pega do hidrogênio, vai até o França. E o período, ele representa o quê? Galera, vamos na boa. Ele representa um elemento que está na horizontal. Tipo, vamos lá, galera. Período 1, hidrogênio. O período 1 termina lá no L, ok? Então ele representa assim, ó, na linha horizontal. Período 2 começa aqui e termina lá. E assim por diante, tá? Então esses são os períodos da tabela periódica. E o período, ele brinca muito com a questão da batalha naval. Então tem vezes assim, ó, elemento químico do segundo período da família 5A, nitrogênio. E assim por diante. Elemento químico do período 4 da família do grupo 14, germânio. Então, se a gente não souber que isso aqui, o nome dessa numeração aqui é período, e também nós vamos saber os nomes que tem das famílias, nós não identificamos os elementos químicos que estão aqui dentro. Outra coisa importante, né, saber que a tabela periódica, ela possui grupo A e grupo B. Dizem que alguns autores não cobram mais isso, mas eu, em caso de dúvida, eu prefiro falar que existe isso ainda, né? Que são os elementos representativos ou de transição, que são representados pela letra A e letra B. Eu costumo dizer que os elementos da letra A são os elementos que representam, porque eles representam porque eles moram nos prédios mais altos. Tá vendo? Ó, representou, né? Até os gases nobres, ó, estão lá em cima, ó, estão representando. Mas o grupo A dos representativos, ele começa aqui, ó, com A, 2A, vai para cá, ó, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. São os que representam. Os de transição são dos grupos B, são os Bs. Eles estão na parte mais baixa da tabela periódica. E aí, presta atenção aqui, quem está aí atrás falando. O grupo B ele já tem uma numeração diferenciada. Ele começa aqui, ó, 1B, 2B, 3B, 4, 5, 6, 7. O grupo B8, ele pega o que? 3 colunas. Que é a coluna 8, 9, 10. Esses elementos que estão aqui, nesses 3 aqui, eles fazem o seguinte, eles têm muita coisa em comum entre eles. Então, fizeram com que esse grupo seja o B, os de transição. Eles têm uma particularidade, por isso que eles estão juntos, tá? Nessa classificação de elementos de transição e representativo. Ok? Então foi
elementos A representativos, B de transição. Bom, a tabela periódica é numerada de 1 até quanto? De 1 a 18. Então nós temos quantas colunas na tabela? 18. Okay? 18 colunas. E essas colunas, elas formam famílias. Porque essas famílias têm algo em comum. Tá? E a primeira família aqui, da coluna 1, ou grupo 1A, chamam quem? Metais o quê? Metais o quê? Alcalinos. Os metais alcalinos, na verdade, não começam no primeiro período. Começa onde? No segundo período. Qual é o elemento químico que está aqui no segundo período? Lítio. Então, quando perguntarem para vocês, né? Qual é o primeiro elemento químico dos metais alcalinos? Esqueçam o hidrogênio. Ele só está aqui como figurante. Hidrogênio só está aqui de boa. Então, o grupo 1A, quem é o primeiro elemento da família dos metais alcalinos é quem? Lítio. E termina em quem? Frâncio. Ok? Esses representam quem? Os metais alcalinos. Como o próprio nome diz, se vocês pesquisarem aonde, que faz os metais alcalinos, primeira coisa vocês vão perceber que eles estão aqui em meio aquoso, em meio líquido. Então esses elementos são encontrados em meio líquido, fazendo o que? Substâncias. Então muitas vezes vocês não vão encontrar, não encontram na verdade, elementos sozinhos na natureza. Esses elementos vão estar formando o quê? Compostos, né? Formando compostos e substâncias. E a maioria deles que estão aqui vão estar onde? No meio aquoso, no meio líquido, ok? Já a segunda coluna do grupo 2A são chamados de quê? Dá uma olhada lá. Fala mais alto. Alcalinos terrosos. Então nós temos os metais alcalinos terrosos. Onde o próprio nome está dizendo que terrosos, quer dizer que está onde? Na Terra. Estão disponíveis na Terra. Por isso que existe um processo de industrialização, um processo chamado de quê? Mineração, extração de minérios. Então a mineração, a escavação, eles procuram elementos químicos que estão disponíveis aonde? No solo. E essa galera aqui, ó, que é daqui até aqui, quem seria esse primeiro elemento aqui, ó? Olha lá, na tabelona lá. Berílio. Berílio, muito bem. E o último aqui do lado do França é quem? Rádio. Rádio, muito bem. Berílio e rádio são os elementos que pertencem à família do quê? Metais alcalinos terrosos, ok? Todos são da família dos metais alcalinos terrosos. O que tem em comum aqui e aqui, e nesse aqui, que é a família de quem? Família do ouro, né? Eles têm algo em comum que tem a ver com a numeração da família de vocês, da família de cada um desses. Vocês também. Ó, o cara que pertence, preste atenção naquela matéria que eu dei sobre cátions e íons, não tem? Quem doa e recebe, eles vêm daqui. Os elementos 1A sempre vão ser quem? Cátions. Preste atenção. Sendo cátions, eles vão o quê? Receber ou doar elétrons? Doar. Então o grupo 1A vai doar o quê? Um elétron. É daqui que vem essa parada. Grupo 2A. Ó, grupo 2A. Sempre eles vão fazer o quê? Vão doar cátion. E vão doar quanto? 2 elétrons. Tá? Não é isso? E o grupo 3, família do boro, qualquer um que está aqui, vão doar o quê? 3 elétrons. Muito bem. Isso tem a ver com o quê? Com a numeração dele.
Então, quando a gente quando for feita a distribuição eletrônica, aquele negócio K, L, M, N, O, P, Q, sempre no final, essa família termina com 1. Essa termina com 2 elétrons para poder doar e essa termina com 3. Ok? Essa que é a origem do cátion, do ânion. A própria tabela indica isso para vocês. Quem são os doadores e quem vão receber. Tá bom? Show? Então a família do boro são todos esses aqui. Continuando. Vamos lá, galera. Não atrapalha não. Vamos lá. Família de quem? Do carbono. Grupo 4A. Todos esses elementos aqui, incluindo mais um elemento novo. Esse elemento novo aqui é quem? Hidrogênio. Ele foi introduzido na tabela há pouco tempo. É aceito há pouco tempo, tá? Então muitas tabelas ainda não tem, mas eu já coloquei aqui para vocês, o hidrogênio. Esses elementos, eles podem, presta atenção, ser cátions e pode ser ânion. Olha que legal. Então, algum deles tem a tendência de doar 4 elétrons ou tem a tendência de receber 4 elétrons. Tá? Todos esses pertencem à família do carbono. Agora o seguinte, existe já uma mudança aqui, ó, 6A, 5A, 7A. Esses elementos da família do nitrogênio, calcogênio e halogênio, observe que mudou o nome aqui, ó. Esses elementos, eles têm a tendência de quê? De precisar receber. Para precisar para receber, para chegar a quanto? Para chegar a 8. Então, na última camada da família do nitrogênio, eles têm 5 elétrons. 5. Então eles não vão doar 5. Eles vão precisar o quê? Receber. Né? Receber 5. Quando recebe é o quê? Ânion. Então, para chegar a 5 aqui, para chegar a 8, eu vou precisar de quanto aqui? Chegar a 8, eu preciso de quanto? Tá vendo aqui? Esses caras aqui, ó, família do nitrogênio, família do calcogênio, família dos halogênios, são os caras que precisam receber elétrons. Precisam receber. Então por isso eles recebem por quê? Eles pertencem à família. E a família indica que eles são ânions, porque eles têm que receber os elétrons para chegar a quanto? Chegar a 8. Então é menos 3, menos 2, menos 1. Por isso que o nitrogênio aqui, ó, ele sempre vai estar assim, ó. N, ele é 5, não é? 3 menos. Calcogênio, oxigênio, sempre o oxigênio, ele vai estar assim, ó, 2 menos. Ok? Flúor, sempre vai estar assim, ó, menos. O telefone não quer tirar. Ok? Sempre vai estar menos. Calma aí, calma aí. Foi. Aqui, ó, o cátion. Ó, mais. Lá, ó, quem é o segundo lá? Berílio. Sempre vai ser o quê? 2 mais. No boro. Boro vai ser o quê? 3 mais. É daqui que se originam os cátions cisônicos. Tá? Já os caras aqui, ó, gases nobres, não vou liberar. Não vou liberar. Você já me conhece. Não vou. Já acabei. Gases nobres, presta atenção. São esses caras aqui, ó. Começa no L e acaba onde? Olha lá, ó. Radônio. Acaba aqui no radônio. RN. Esses caras, eles são encontrados na natureza sozinhos. Por isso que chamam o quê? De gases nobres. Esses caras aqui, eles já são estabilizados. Tirando o hélio, os outros sempre vão ter o quê? 8 elétrons na última camada.
Então ele não precisa o quê? Receber e nem doar. Eles podem estar estabilizados e não se envolvem com ninguém. Por isso que são chamados de quê? Gases nobres. Bom, existe outra coisa na tabela periódica que não é mostrado para vocês. Olha essa tabela aqui, está em branco. A do livro está toda coloridinha. Como que vocês vão saber quem é metal e não metal? Existe um macetinho, que é esse aqui, ó, a famosa escada. Então a gente monta uma escada aqui, ó, começa no polônio, vai subindo, ó, germânio, alumínio e boro. Daqui pra lá vai ser o que? Metais. Pegando tudo aqui, ó, daqui pra lá metais. Esses que sobraram aqui, ó, vão ser quem? Não metais. Por quê? Quem tá aqui, ó? Os gases nobres. Então, o jeito para separar é como? Ó, pega aqui no polônio e vai subindo a escadinha, ó. Chegou aqui, daqui para lá são tudo quem? Metais. Sobrou aqui no meio, não metais. E aqui, gases nobres, tá? Eu vou cobrar isso na prova. A prova já está pronta. Outros grupos que de vez em quando pergunto para ver se realmente a galera está atenta, são esses grupos aqui de baixo. Esses grupos aqui de baixo, eles são chamados de elementos de transição interna. Transição interna. Porque eles são uma continuação do que está aqui. E eles são marcados aqui embaixo. E a primeira coluna é chamada de quê? Grupo dos não tanídeos. E a segunda coluna, grupo dos actinídeos. Ele é uma extensão da tabela periódica. Tá? O último elemento químico da tabela periódica é o 116. Se vocês observarem, aqui não continua 116, não continua a numeração vem aqui embaixo. Lembra? Tabela periódica é ordem crescente de quê? De número atômico. De novo, a tabela periódica está numerada em ordem crescente de número atômico. Começa aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai embora. Ordem crescente de número atômico. E esses elementos, eles não deram para colocar aqui no meio da tabela. Então colocaram duas linhas aqui embaixo, que são quem? Os antenídeos e os actinídeos, tá? Então essa é a matéria que eu vou cobrar na prova, tá ok? Eu vou cobrar toda aquela explicação de metais, de elementos, substância simples e composta, homogênea, heterogênea, cálculo, né? Para achar número de prótons, números de elétrons, números de massa, números de nêutron. Vou cobrar também a questão dos cátions e ânions, tá? Quem recebe, quem doa. E essa parte aqui também da tabela periódica, onde nós temos essas informações que não são apresentadas na tabela de vocês, tá? Não precisam saber as famílias, as numerações, a ordem crescente, os grupos que a tabela são divididos, ok? Então seria isso aí. Valeu!